Saudamos a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos para iniciarmos mais uma semana de estudo na Palavra de Deus. Nós continuamos com a nossa série Verdades em Deuteronômio e nós estamos já caminhando para o final desta série e nós queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que vocês se encontram, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós agradecemos também a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos. Isso para nós traz muita alegria em saber que você está aí juntamente conosco estudando a Palavra de Deus. Queremos também agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Eu quero mandar aqui um alô especial para Maria Meire, ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje, dia 5, ela está completando mais um ano de vida. Parabéns, Maria Meire, e todos os demais aniversariantes. Daniel José da Silva, de Blumenau, em Santa Catarina. Gilson e Rosângela são de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ailton Jorge Lima da Silva, de Paulo Afonso, na Bahia. Elisângela Bispo é de Povoado Sambaíba, em Itapicuru, também na Bahia. Edicelma Maás e Luiz Maás são de Parecis, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença uma vez mais, agradecidos pela vida, agradecidos por este dia, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e também possamos colocar em prática os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos aqueles que estudam a Bíblia conosco, onde quer que estejam. Tu sabes que cada um tem suas lutas, suas necessidades, seus problemas. Dê vitórias, Pai, derrame as Tuas bênçãos e que possamos procurar sempre estar prontos a fazer a Tua vontade em nossa vida. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade à nossa série Verdade em Deuteronômio, só que eu quero hoje citar algumas passagens bíblicas que está no livro de 2 Reis, para que nós possamos entender a importância deste livro de Deuteronômio, mesmo em épocas posteriores, que o povo de Israel já havia entrado na terra de Canaã, já havia tomado posse e já estavam enfrentando problemas de afastamento da presença de Deus. Davi já havia sido rei, e Davi foi realmente um homem segundo o coração de Deus, procurava sempre fazer a vontade de Deus em sua vida. E nós vamos ver então que este livro de Deuteronômio, ele havia sido esquecido, o povo já não se lembrava mais, até que quando Josias, o rei Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade, ele se tornou rei de Judá e ele reinou por 31 anos, de 8 anos de idade até os seus 39 anos. Ele reinou em Judá. Interessante que aqui em Deuteronômio capítulo 10, no verso 15, nós lemos: O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles, escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Moisés, então, aqui lembrando aos filhos, dos seus pais antepassados, que Deus os havia afeiçoado, Deus havia tomado aquele gosto especial pelos pais deles que já haviam falecido, mas como foi do caso de Abraão, que é o pai da fé, que Deus o chamou e fez dele essa grande nação, e então Deus também amava aos descendentes desses antepassados. E ele então havia escolhido o povo de Israel entre todos os povos, como eles ali estavam. E agora, prontos a entrar na terra prometida, Moisés traz essas instruções para eles. E alguns anos depois
que eles já estavam estabelecidos em Canaã. Eles já haviam constituído Saul como rei, né? Foi o primeiro rei de Israel. É contra a vontade de Deus, né? Deus não queria que Israel se assemelhasse às outras nações, tendo um rei, porque era Deus quem governava. E eles escolhendo um rei entre eles estavam rejeitando mais uma vez a direção de Deus para suas vidas. Irmãos, é muito triste quando nós também deixamos de ouvir a Deus e de ter Deus como nosso conselheiro, como nosso amigo, ter Deus como nosso orientador, e vamos em busca de outras coisas que são passageiras, que são efêmeras. E aí, quando nós fazemos isso, quando nós buscamos dirigir a nossa própria vida de acordo com a nossa vontade, nós acabamos cometendo um grande equívoco e temos muitas derrotas em nossa vida. Que nós não venhamos a nos afastar de Deus, assim como nós temos o exemplo do povo de Israel. Deixaram de ter Deus como o seu rei, como o seu governante, para terem um ser humano como nós, cheio de defeitos, problemas, e nós sabemos o que aconteceu com Saul, não é mesmo? Depois de Saul veio então Davi, depois de Davi veio Salomão, e um pouco mais à frente então nós vamos encontrar Josias, né? Josias começou a reinar no ano de 640 a.C. Foi antes do povo ser levado cativo para a Babilônia, foi que Josias começou a reinar. Nós lemos em 2 Reis, no capítulo 22, a história de como foi que aconteceu. Josias, ele, apesar da sua pouca idade, ele era uma criança que procurava ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus. É claro que Josias tinha os seus conselheiros, todo rei tem os seus conselheiros. E então, quando Josias já estava no seu 18º ano de reinado, ele agora estava então com 26 anos, porque ele começou a reinar com 8, e no 18º ano, com 26 anos, o que ele faz? Ele enviou o seu secretário, chamado Safã, para que fosse até ao templo. E o que é que ele queria lá no templo? Ele queria que o sumo sacerdote Ilquias pesasse a prata que os guardas das portas haviam recolhido do povo no templo do Senhor, e então entregar a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo. Essa prata que haviam arrecadado era para pagar as pessoas que iriam trabalhar na reconstrução do templo. E interessante que Ilquias, ele era o sumo sacerdote, e quando Safã então chegou lá e se apresentou, que estava ali a mandado do rei Josias, Ilquias, o sumo sacerdote, falou para Safã: olha, eu encontrei o livro da lei no templo do Senhor. O livro da lei estava perdido, ninguém sabia onde estava. É como, às vezes, muitas das vezes acontece com alguns de nós, que temos Bíblia em casa, mas nós não sabemos onde está a Bíblia. Por quê? Porque nós não a usamos, nós não estudamos, nós não lemos. A Bíblia fica esquecida, e assim estava o livro da lei, esquecido, perdido na casa do Senhor. E Ilquias, o sumo sacerdote, ele encontrou este livro da lei. E este livro da lei, segundo estudos, é o próprio livro de Deuteronômio, que é chamado o livro da lei. Porque ali Moisés relembra tudo aquilo que Deus havia feito, né, ao povo, desde a criação, o dilúvio, como falamos semana passada, e depois como libertou o povo lá do Egito. Enfim, os mandamentos que Deus havia dado lá no Sinai estavam todos aqui no livro de Deuteronômio. E Safã, que era o secretário do rei Josias, ele então tomou este livro da lei e o levou para o rei Josias. E quando chegou lá no rei Josias e ele apresentou o livro da lei,
e começou a ler o que estava escrito, o que é que Deus queria do seu povo, o que foi que Josias fez? Josias era rei de Judá. Vocês podem ler aqui capítulo 22 de 2 Reis, segundo livro de Reis. Josias, quando ouviu o livro da lei, Safã lendo para ele o que estava escrito, ele rasgou as suas vestes. E então, logo em seguida, Josias ele deu ordens para o sacerdote, o sumo sacerdote Ilquias, para que ele fizesse conhecido de todo o povo o que estava escrito na lei, no livro da lei. E então Josias disse para Ilquias e também para Safã: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas neste livro que foi encontrado. Vejam, perguntem ao Senhor. É o que nós deveremos fazer, irmãos. Às vezes, nós não queremos perguntar a Deus o que é que nós deveremos fazer, as decisões que nós deveremos tomar, o caminho que nós deveremos seguir. E então, Josias ele disse: olha, a grande ira do Senhor arde contra nós, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, eles não fizeram tudo o que ele diz que devemos fazer. E então, Josias, ele determinou, ele deu uma ordem para que estas palavras do livro da lei fossem colocadas em prática, porque o povo estava vivendo muito longe dos princípios da palavra de Deus. O livro da lei, ele era abundante em declarações, assegurando a disposição de Deus em salvar completamente os que colocassem em Deus a sua confiança. E então, assim como Deus havia atuado para livrar o povo de Israel lá do cativeiro egípcio, Deus agora iria agir poderosamente para estabelecê-los na terra da promessa e colocá-los como cabeça das nações. E então, quando nós lemos o capítulo 23 de 2 Reis, nós vamos ver ali a seriedade com que o rei Josias procurou guardar os mandamentos de Deus, os testemunhos e também os estatutos de todo o coração e de toda a sua alma. Está em 2 Reis 23, verso 3. Então, essa reforma incluiu a purificação, a limpeza de todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia achado na casa do Senhor. Nós também, às vezes, nos julgamos, nos consideramos o povo de Deus, mas estamos vivendo longe daquilo que Deus requer de cada um de nós. Nós precisamos também procurar ver se nós estamos realmente vivendo aquilo que Deus requer ou se nós estamos vivendo de acordo com a nossa vontade. Que nós possamos fazer também uma reforma, uma purificação, uma limpeza de tudo aquilo que está nos afastando de Deus. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje. Retornaremos amanhã, se Deus nos permitir, dando continuidade a este estudo. Mas lembremos que Jesus, em sua oração sacerdotal, ele orou por nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Que Deus nos abençoe.